Oi, pessoal. Meu nome é Dania Meira. Eu estou com vocês hoje no vídeo para falar mais sobre banco de dados de historiadores de processos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse tipo de banco de dados, vou falar uma breve história de como ele surgiu e vou também comentar um pouco dos benefícios e usos de caso para esse tipo específico de banco de dados. O que é um historiador de dados de processo, né? Quem que não gostaria de aperfeiçoar cada vez mais os processos onde trabalha? No contexto industrial, essa é uma das maiores aspirações, porque a escala dos processos é muito grande, então qualquer diminuição de custo ou diminuição de prazo já é de grande valia. Então, nesse contexto, a necessidade fez aumentar a busca por sistemas que concentrem bancos de dados históricos, dados coletados em variadas fontes. O banco de dados de historiador de processo também é conhecido como PIMS, a sigla que em inglês significa Process Information Management System. Então, a tradução seria Sistemas de Gerenciamento de Informação de Processo. Esses são sistemas que adquirem os dados do processo de diversas fontes e armazenam esses dados no banco de dados histórico. E aí, disponibilizam esses dados representados sob diversos formatos. O historiador, ele é como um gravador para processar dados. Então, ele é projetado para ter a velocidade no armazenamento de dados e na recuperação de dados. Normalmente, ele consegue processar milhões de transações por segundo. Esse tipo de desempenho é importante para processos com variáveis que mudam os valores diversas vezes por segundo. E também em processos onde a captura de todos os eventos no decorrer de um turno, por exemplo, de 8 horas, é vital. De onde surgiu o PIMS? Então, o PIMS nasceu na indústria de processos contínuos, mais propriamente na indústria química e petroquímica, para resolver o problema da fragmentação de dados e proporcionar uma visão unificada do processo. Então, numa primeira fase, o PIMS vai ser uma ferramenta fundamental para a engenharia de qualquer processo. A partir de uma estação, você consegue visualizar tanto os dados em tempo real, como os dados históricos da planta, através de tabelas, gráficos de tendência. Você daí não tem mais ilhas de informação, né? Não é como se cada máquina tivesse a sua informação, mas sim tudo isso está conectado no banco de dados histórico e ali você consegue ter uma visão total do processo de início ao fim. Então, concentrando todos os dados em uma única base de dados, essas informações sobre qualquer parte do processo consegue ficar monitorável. O historiador ele cria um banco de dados central para permitir, então, uma análise dessas informações e, consequentemente, um conhecimento sobre todo o processo, né? Isso é possível através da eliminação das ilhas de informação, a integração de sistemas do chão de fábrica com outros sistemas, como, por exemplo, sistemas de ERP e supply chain. Também é possível executar a realização de cálculos sobre os dados coletados. E aí tudo isso vai gerar de dado informação e indicadores de performance ou indicadores de eficiência, até permitindo a comparação de lotes de produção, por exemplo, a visualização de várias partes da planta simultaneamente, entre outras análises. As principais características do banco de dados do historiador. Então, ele é um banco de dados em tempo real. Isso é, os dados em grande volume são levados em consideração através de restrição temporal. Esses sistemas são projetados para manipular grandes cargas que têm um estado dos dados em constante mutação. Diferente de um banco de dados relacional, onde os dados são organizados em tabelas e relacionados através de índices, no banco de dados historiador, a gente tem uma estrutura de armazenamento simplificado, chamada de tag. A tag é um atributo único, que pode ser definida como a menor unidade de armazenamento de dados. As tags possuem atributos como nome, descrição, área de processo, e as tags são indexadas pelo seu timestamp. O timestamp vai ter ali um valor de data, hora, minuto, segundo. Em qualquer sistema de historiador de banco de dados, as tags podem assumir no mínimo 3 valores básicos: valores inteiros, valores reais e valores do tipo texto. Cada tag, como eu já citei, vem acompanhada da sua timestamp. Essa é uma das informações mais importantes de uma tag,
porque é através do timestamp que o sistema vai organizar o conteúdo armazenado no banco. Outra característica é a compressão de dados, que torna possível armazenar um volume de informação muito maior do que em um banco de dados relacional. Através de algoritmos de compressão em tempo real, o sistema é capaz de realizar uma compressão de dados típica de 10:1. Isso é, no banco ficam armazenados somente os dados realmente relevantes para a reconstrução do sinal. Eu vou mostrar aqui uma imagem comparando os dados relacionais e os dados temporais. Então, de novo, ao invés de relacional, o banco de dados de historiador é um banco de dados temporal. Vai armazenar os registros em um arquivo simples, vai ter apenas o nome e o valor da tag mais a data para cada dado que é coletado. Então, a principal diferença entre o banco de dados relacional e o banco de dados temporal está na forma do armazenamento do dado. No banco de dados relacional, a gente vai ter correlações entre as tabelas. É assim que o modelo relacional funciona. Mas já no nosso banco de dados temporal, a gente vai ter apenas a tag e os dados de acordo com o timestamp onde eles ocorreram. Devido a essa simplicidade do banco temporal, o acesso à leitura e à escrita é muito mais rápido do que um banco relacional. Então, no banco de dados temporal, a gente consegue recuperar ou escrever milhares de informações na ordem de milissegundos. Dessa forma, as consultas realizadas em um sistema desse fica sempre ligada ao tempo. Então, a gente faz consulta baseada no timestamp. Para consultar as informações armazenadas no banco temporal, a gente informa um período ou uma janela de consulta. Aí talvez vocês podem estar se perguntando, né? Por que eu preciso de um historiador industrial se já temos soluções da indústria 4.0 ou solução de IoT que armazenam dados na nuvem? Bom, aqui as bases de dados utilizadas em IoT também têm alta capacidade de armazenamento de dados, mas elas não incluem esses algoritmos de compressão de dados, assim como a gente tem nos historiadores industriais. Embora tenha tido uma evolução rápida, muitas das soluções da indústria 4.0 com armazenamento de dados industrial em nuvem ainda não têm os recursos avançados já desenvolvidos ao longo de muitos anos pelos fornecedores de historiadores de processo. E os historiadores de processo também já atendem a necessidades específicas, tais como uma conexão direta com sistemas e dispositivos industriais, buffer em caso de perda de comunicação e ferramentas específicas de análise. Muitas soluções da indústria 4.0 se propõem a armazenar dados na nuvem a partir de eventos, mas eles não têm tantos recursos focados em armazenar continuamente esses dados de processo. Então, a diferença aqui é que os bancos de dados de historiadores em tempo real acabam sendo necessários para alguns projetos, mas em outros projetos pode ser utilizado sim o banco de dados relacional. A sugestão aqui, a recomendação, é que para cada uso de caso se encontre a ferramenta mais adequada. Então, não existe um que é melhor do que o outro, depende muito do uso de caso. O que a gente pode dizer aqui, por exemplo, que a gente tem soluções interessantes também, juntando os dois. Por exemplo, trabalhando com o dado do historiador em tempo real e também com o dado do banco relacional para conseguir relacionar os dados do historiador com outros dados dentro da empresa. Mas o principal uso de caso para um historiador é trabalhar com dados em tempo real, por dois motivos principais. O primeiro é a eficiência do armazenamento. Então, o historiador em tempo real ele vai registrar as alterações de um valor de um ponto, mesmo quando os valores mudam rapidamente, tá? Eles têm um algoritmo de armazenagem altamente eficiente. Então, o conjunto de dados não só é armazenado rapidamente, mas como também é possível armazenar esses dados por um longo período de tempo. Em um banco de dados relacional, por exemplo, já não é assim. A gente acaba tendo que eliminar algumas, ou a maioria das vezes, dos dados, porque é muita coisa que chega para ser registrada. E esses bancos de dados relacionais não estão otimizados para esse tipo de dados em alta velocidade.
Então, nesse caso, é uma vantagem muito grande trabalhar com o historiador. Além de que, o historiador ele consegue detectar todas as mudanças, grandes ou pequenas, porque ele tem uma capacidade em tempo real para um altíssimo volume de dados. Então, é útil para detectar tendências sutis que podem aparecer, não só em períodos curtos, mas também em períodos longos, por exemplo, meses ou anos. E a outra vantagem de usar um historiador é a capacidade nativa para processar as consultas com base no tempo. Por exemplo, talvez a gente queira olhar ali o desvio padrão de um ponto que muda mais de 25 vezes por segundo, em janelas de 10 segundos, para os últimos 2 minutos. Então, esse tipo de consulta é bem possível realizar com forma bem rápida no historiador. Esse tipo de consulta também não vai retornar rapidamente, mas vai utilizar poucos recursos do sistema. Então, assim, a gente consegue selecionar qualquer período de tempo, desde alguns segundos até semanas, e também a gente consegue recuperar médias, percentuais de boa ou de má qualidade. A gente consegue fazer correlação de tempo, calcular desvio padrão, enfim, tudo isso não só o dado que foi anotado na hora ali que aconteceu, né, o valor bruto, mas também todos esses outros cálculos. Isso também é possível realizar através de consulta em bancos relacionais, mas vai ter um esforço muito maior de programação e uma utilização muito maior de recursos do sistema. Então, essas duas vantagens de um historiador em tempo real, elas vão ser realmente mais apreciadas, elas vão brilhar quando a gente está trabalhando com indicadores de tendência em tempo real. Então, para calcular dados ou métricas em tempo real e também para visualizar isso numa linha de movimento que se atualiza várias vezes por segundo, não é só a capacidade de registrar os dados e armazená-los em tempo real, mas também é a capacidade de recuperar esses dados repetidamente para apresentá-los em tempo real. E também isso possibilita que qualquer usuário consiga retroceder no tempo através do conjunto de dados, já que esses dados estão sendo armazenados de forma que gera consultas rápidas, baseados nesse intervalo de tempo que a gente está interessado. Isso é um tipo de tarefa difícil para um banco de dados comum, banco de dados relacional comum, tá? A menos que ele seja otimizado para isso. Então, esse vídeo de agora vocês conseguiram entender um pouquinho melhor o que é um banco de dados de historiador de processo, né? Que é um banco de dados temporal. A gente conseguiu entender um pouco mais do histórico breve do banco de dados temporal e fazer uma comparação aí entre o banco de dados relacional, onde a gente tem tabelas que se conectam com dados que se relacionam, e o banco de dados temporal, que tem apenas duas informações. A informação da tag e a informação do timestamp, que é quando esse valor bruto foi registrado. Então, a gente também viu quais são as vantagens de utilizar um banco de dados de historiador, um banco de dados temporal, em vez de utilizar um banco de dados relacional. São 2 pontos aí. O primeiro é a eficiência do armazenamento, né? Porque ele já tem um algoritmo de compressão. E a rapidez nas consultas, principalmente as consultas que são baseadas em um ponto no tempo ou um intervalo de tempo. E a consulta ela não só retorna o dado bruto que foi armazenado, mas também permite o cálculo de métricas, como por exemplo, média, desvio padrão e indicadores de qualidade. É isso nesse vídeo. Muito obrigada e até a próxima.